Rua Visconde da Luz, na Baixa de Coimbra, um edifício do século XIX, sem nada de especial que o diferencie dos outros edifícios, possui uma autêntica porta para o passado, que revela um dos mais importantes equipamentos que uma comunidade judaica pode ter hoje ou há 500 anos atrás. Um mikvah, o tanque para banhos rituais de purificação. Chegou aos nossos dias mantendo todas as características que possuía na época medieval, quando servia à comunidade judaica local. No fim de 2013, quando se descobriu esta estrutura, foi realmente uma surpresa na comunidade científica muitíssimo grande, não é? Em relação à própria história de Coimbra, é um achado verdadeiramente notável. Apesar da estrutura não estar ainda certificada, mantém todos os requisitos que os banhos judaicos de purificação devem ter. Já foi verificado por várias pessoas, nomeadamente pelo rabino da Sinagoga de Lisboa. Não é por acaso que 7 degraus conduzem ao tanque. Os 7 degraus indicam os 7 níveis de criação do universo por Deus, desde que Deus começou a criação, a partir do caos até à perfeição. Claro que as estruturas atuais são muito mais confortáveis, muito mais modernas, mas todos os requisitos do mikvé estão presentes nesta estrutura de Coimbra, o que é absolutamente fantástico. Até quando é que ele manteve estas funções também é outro enigma, digamos, da história dos judeus de Coimbra. Eu acredito que, pelo menos até o início do século XVII, ele tenha funcionado como um mikvé. A judiaria velha de Coimbra, que fica mesmo nas traseiras do mikvá, foi abandonada no século XIV. Por isso pensa-se que esta estrutura seja bem anterior. Depois das conversões forçadas, a judiaria foi tornada Rua do Corpo de Deus. No passado era mais tortuosa, com pequenas artérias, como a Rua do Pintozinho, da Moreira ou da Marçaria. Com a Inquisição, os judeus foram depois batizados de cristãos novos, mas o novo nome não deve ter alterado a crença nem os rituais de muitos deles. Houve, sobretudo, aqui uma comunidade muito ativa e muito relevante, constituída por cerca de 60 pessoas, liderada pelo Dr. António Homem, que manteve aqui, até 1620, sensivelmente, realmente as práticas e todo o legado das comunidades anteriores. Sem um mikvá, uma comunidade judaica não pode existir. Os judeus secretos de Coimbra, já no século XVII, não devem ter prescindido dos rituais de purificação, pelo menos em datas como o Yom Kippur, o dia da expiação e do perdão. Deviam querer ter um mikvá por perto, onde pudessem ir a pé quando fosse necessário. Estes cristãos novos continuavam conhecedores da lei judaica e mantinham a fé original. Isto, apesar que no século XVII o mikvá estaria já dissimulado como uma estrutura ornamental ou para fornecimento de água, de modo a que ninguém suspeitasse do seu real significado e de como era utilizado. Nós estamos a 200 metros, 300 metros do edifício da Inquisição. Portanto, obviamente que qualquer pessoa, qualquer grupo que acedesse a este espaço tinha que o fazer de forma clandestina e muitíssimo dissimulada, não é? O fresco por cima do tanque, com um estilo neoclássico, é muito posterior e deve ser já do século XIX. O prédio assenta numa autêntica gruta de calcário, onde o mikvá se encaixa perfeitamente. Temos ainda aqui os muros que serão os primitivos, um trabalho futuro o confirmará ou não, mas eu creio que sim. Mas depois temos, curiosamente, nos topos superiores desta passagem, duas pedras que são muito posteriores, isto é, que não poderão ser anteriores ao século XVI ou XVII. E, portanto, isto leva-nos a crer que houve aqui a intenção não só de preservar o espaço, como até de o embelezar um pouco, não é? Sabendo que o mikvá não costuma ser longe da sinagoga, onde estaria então o edifício da Sinagoga da Judiaria Velha? O bairro judeu não tinha água. Aliás, a alta da cidade, o casco histórico mais antigo, não tem água, não tem nascentes. E por isso, esta possibilidade de trazer para esta zona água pura de nascente, como é requisito fundamental e incontornável
nos banhos judaicos de purificação, talvez tenha obrigado à deslocação da sinagoga para uma zona mais periférica, isto é, perto deste edifício, se é que não era no próprio edifício. Não é? Não se sabe ainda de onde vem a água, talvez uma das nascentes do Mosteiro de Santa Cruz, que mantinha boa relação com a comunidade judaica. O tanque teria de permitir a imersão total de quem o utilizasse, mas, alguns no tempo, foi reduzido na sua real dimensão. Talvez este espaço em baixo fosse completamente preenchido pelo tanque. A passagem que há ali atrás, julgo eu, que servia apenas para permitir a manutenção, a limpeza do canal que traz a água, precisamente, uma vez que a água tinha que ser pura, límpida, não é? O próprio canal que traz essa água tem que estar cuidadosamente tratado, não é? Poderá ter sido este o banco onde os utilizadores do mikvá deixariam as roupas antes do ritual de purificação espiritual. E todo o local deveria ser maior no passado. Eu suspeito que ele seria um pouco maior. Aliás, este prédio e o do lado constituíam um lote único. No levantamento de 1857 ainda aparece um único lote. E esta cave tem continuidade para o prédio ao lado. Aliás, esta rocha também demonstra isso mesmo, uma continuidade que é interrompida por uma parede que é colocada ali. Portanto, eu creio que o espaço seria maior e que, provavelmente, a entrada na estrutura fosse precisamente naquela zona que não conhecemos. Por volta de 1850, a Câmara Municipal decidiu transformar a velha Rua do Coruche, que era uma rua estreitíssima e muitíssimo tortuosa, nesta rua nova, com um traçado absolutamente retilíneo e largo, que é a Rua Visconde da Luz. E para que essa obra fosse possível, havia que demolir mais de 20 lotes urbanos. E, curiosamente, o último lote a demolir deste lado vem tocar precisamente neste edifício, quer dizer, por pouco este edifício não tinha sido demolido e com ele, claro, que desapareceria também este testemunho extraordinário de banhos de purificação. Este é um local com características únicas, pois até agora não se encontrou nenhuma estrutura de mikvá medieval em Portugal intacta como esta. Os primeiros pequenos grupos de judeus que aqui entraram ficaram de tal maneira emocionados com o espaço que nem conseguiam quase articular, enfim, uma palavra, não é? Houve gente que quase chorou aqui.